Bom dia a todos, bem-vindos ao podcast do Instituto Cultural de Évora, realizados no âmbito do projeto Évora Antiqua. Hoje temos o privilégio de ter aqui o professor Francisco Lourenço Vaz, que nos vai dar partilhar o seu saber sobre o saque da cidade de Évora no contexto das invasões francesas. Professor, já lhe agradeci na altura quando fiz o convite e faço-lhe agora o agradecimento em público, digamos assim. E, muito obrigado. Assim, antes de começarmos de abordarmos aqui o tema principal, digamos, a cidade de Évora, acho que seria interessante também fazer uma abordagem primeiro deste contexto das invasões francesas e da ascensão de Napoleão neste espírito pós-Revolução Francesa, até mesmo para percebermos como é que Portugal no geral, o país se inseriu, portanto, aí nesse contexto. Portanto... Bem, antes de falar, portanto, do saque propriamente, também agradecer o convite. É sempre, para mim, um privilégio partilhar o saber e as obras que fui publicando. E nesta questão, portanto, de facto, é um dos temas que me ocupou há alguns anos. Relativamente à sua questão, o saque de Évora, nos dias 29, 30 e 31 de julho de 1808, deve ser integrado num contexto mais vasto, o contexto das guerras revolucionárias e napoleónicas. Portanto, é nesse contexto, entre 1792 e 1815, houve um período de guerra na Europa, um período de guerra contínuo. Com a Revolução Francesa, a Europa coliga-se, une-se contra a França revolucionária, sobretudo a partir da morte do rei Luís XVI, na guilhotina, em 1793, e a França, que aparentemente iria ser subjugada facilmente, porque a Europa tinha as grandes potências unidas, nomeadamente a Prússia, a Áustria, a Rússia, a Inglaterra, todas unidas contra a França, mas consegue resistir e a República Jacobina consegue unir a pátria para resistir à ameaça estrangeira. Com Napoleão Bonaparte, a França parte para a conquista da Europa. Napoleão Bonaparte teve uma ascensão fulgurante, é um modelo de herói romântico, desde a origem modesta, que nasceu na Córcega, em Ajácio, numa família da pequena nobreza, e com o seu mérito, sobretudo as suas capacidades e competência militar, ganhou fama e importância e passa a ser o imperador dos franceses a partir de 1804. Portanto, nesta guerra, as guerras revolucionárias e napoleónicas, vão-se defrontar dois sistemas políticos. De um lado está o liberalismo, da saída da Revolução Francesa, do outro lado o absolutismo. Portanto, as tropas francesas marcham inicialmente debaixo da bandeira tricolor e entoando a Marselhesa, não é? Para libertar os países da Europa da tirania, do absolutismo. Mas com Napoleão Bonaparte, esse elemento de propagar as novas ideias liberais, entre as quais os direitos do homem e o constitucionalismo, com Napoleão Bonaparte, o elemento da conquista passa a ser dominante. E, portanto, quando Napoleão inicia as suas conquistas, a Europa, portanto, passa a estar dominada debaixo dessa ideia imperialista e nacionalista. Nacionalismo e imperialismo são também uma ideia dominante nesta guerra e uma das razões desta guerra, quer do lado francês, para libertar da ameaça estrangeira, quer depois do lado dos países invadidos, que são também que têm que lutar pela sua autonomia e independência. Portugal entrou nos planos de Napoleão Bonaparte a partir de 1807, depois do bloqueio continental contra a Inglaterra e que Portugal não respeitou. E, portanto, perante esse não respeito pelas decisões do imperador dos franceses, Portugal vai ser invadido e em novembro de 1807 as tropas francesas, comandadas superiormente por Junot, entram em Portugal, cerca de 20 mil soldados, e marcham sobre Lisboa. Os objetivos de Napoleão relativamente a Portugal, podemos resumi-los em dois. Era, por um lado, capturar o príncipe regente e colocar no trono de Portugal alguém da sua confiança, como vai fazer em Espanha, e por outro lado, apoderar-se da armada portuguesa
E, portanto, esses objetivos vão ser gorados, não vai consegui-los, em grande parte pela resposta dada pelo governo português, pelo príncipe regente e pela família real, que recomendou não resistir às tropas de Napoleão Bonaparte, às tropas francesas, e organizou de imediato uma saída de Portugal para o Rio de Janeiro de toda a família real. E, portanto, quando Junot entrou em Portugal e que chega próximo a Lisboa, a família real ausenta-se para o Rio de Janeiro. Nesta situação, os objetivos de Napoleão, de facto, podemos mesmo dizer, usando aqui uma metáfora, que os franceses ficaram a ver navios. Nem conseguiram capturar o príncipe regente e o resto da família real e, por outro lado, também não conseguiram alcançar a poderosa armada portuguesa. Portanto, até fevereiro de 1808 a situação está relativamente calma. Portanto, não há resistência, não há grandes registros de revoltas ou motins antifranceses, mas em 2 de fevereiro essa situação, de 1808, em 2 de fevereiro essa situação alterou-se quando saiu um decreto de Junot determinando que Portugal passava a ser governado diretamente pelo imperador dos franceses. Porque até aí continuava a ser governado por uma junta de regência nomeada por Dom João VI. Não é? Portanto, e a partir daí os motins franceses generalizam-se e muito mais se vão generalizar em maio de 1808, quando ocorrem em Madrid motins antifranceses contra o exército que está a ocupar e contra a decisão de Napoleão Bonaparte de nomear José Bonaparte, da sua família, para rei de Espanha. E, portanto, é neste contexto, e esses motins são imortalizados, são das poucas imagens que nos chegam desta guerra, pelos quadros de Francisco Goya, penso que conhecidos, como os fuzilamentos da Moncloa, portanto, que de facto mostram esse horror e essa violência da guerra. Com esta situação em Espanha, em maio de 1808, os motins sucedem-se também em Portugal. Há revoltas e sublevações nas cidades do Porto, Olhão, Tavira, nas regiões de Minho, Trás-Montes e em 29, 30 e 31 de julho, o saque de Évora. Pronto, ok. Portanto, Évora não... Podemos dizer que Évora foi uma cidade que veio para arrasto, digamos assim, desses motins, não foi logo um ponto exato? Sim, porque, tal como em outras localidades, em Évora, em 13 de julho, portanto, estamos próximos dos dias do saque, em 13 de julho de 1808, foi aprovada uma declaração contra o governo de Junot e a favor do príncipe regente, reconhecendo a soberania e a autoridade de Dom João VI e não reconhecendo a autoridade e soberania do imperador dos franceses. E, portanto, essa assinatura dessa declaração, essa proclamação, que foi proclamada em outras localidades e cidades portuguesas, só poderia resultar no ataque à cidade de Évora. Ok. Então, e assim, em termos de trabalhos historiográficos, o que é que o professor nos pode dizer, assim, antes de elaborar os seus próprios trabalhos sobre o tema, que trabalhos é que já tinha para ter como ponto de partida? Aí há um estudo clássico, que é a obra de José Curcio das Neves, que é a história das invasões francesas em Portugal e da restauração deste reino, publicada precisamente nestes anos, 1810, 1811. É um texto clássico e muito pormenorizado sobre as invasões francesas. Recentemente, portanto, em 2007, 2008, no contexto das comemorações do bicentenário da invasão francesa, sucederam-se vários eventos, congressos. Eu participei, nomeadamente, num congresso na Gulbenkian, que durante 3 dias, que reuniu especialistas de vários países, sobretudo portugueses, espanhóis, ingleses, americanos, franceses também, e que, de facto, apresentaram estudos, e as atas estão publicadas com estudos relevantes sobre este tema.
Trabalhos de maior folgo, temos nomeadamente os trabalhos de António Vicente, o professor António Vicente, que estudou pormenorizadamente a propaganda e os panfletos, os jornais antifranceses deste período, que é um conjunto imenso de textos, artigos, de gravuras mesmo, alusivas a Napoleão, a besta, identificada com a besta, do Apocalipse, portanto, todo um conjunto de meios impressos e que o António Vicente tem vários textos sobre isso. Finalmente, também, o António Ventura publicou vários trabalhos sobre o tema, incluindo Napoleão, História e Mito, onde reuniu ensaios de vários especialistas e que foi publicado neste contexto de 2008, portanto, de comemorações do bicentenário. A nível do saque de Évora, portanto, também organizamos aqui eventos importantes na altura do bicentenário, nomeadamente um congresso. Eu e o professor Fernando Martins convidamos especialistas e historiadores espanhóis para apresentarem os seus trabalhos sobre a Guerra Peninsular. O título da obra, publicada em 2011, é precisamente o Saque de Évora no contexto da Guerra Peninsular. E, portanto, por outro lado, eu também publiquei esta obra, portanto, o Saque de Évora pelos franceses em 1808, onde se reúnem os relatos, as narrações mais significativas sobre os acontecimentos de 29, 30 e 31 de julho de 1808. As narrações que imagino que tenham constituído as fontes e, pelo que sei, também temos um discurso importantíssimo, que é do Frei Manuel do Cenáculo, que é a figura que dá o nome ao Museu aqui de Évora. Precisamente, portanto, temos as fontes, nós colegimos aqui, com o patrocínio da Fundação Eugênio de Almeida e com o patrocínio da Comissão de História Militar também. Reunimos aqui fontes manuscritas e textos impressos, entre os quais, de facto, eu saliento a narração do arcebispo de Évora, Dom Frei Manuel do Cenáculo, grande estadista no tempo do Marquês de Pombal e grande mecenas e grande promotor de bibliotecas e museus, nomeadamente a fundação da Biblioteca Pública de Évora em 1805, uma biblioteca também já bicentenária, e que, portanto, nasce da sua iniciativa e da doação da sua vastíssima coleção de livros. Portanto, de facto, essa narração prima bastante pela objetividade e pelo poder de síntese. Depois há outras fontes, há a obra do padre Joaquim da Silva, que relata pormenorizadamente, com um pormenor, o que vai acontecendo casa a casa, nas casas religiosas da cidade. Portanto, o que aconteceu nos conventos, mosteiros, Misericórdia, Hospital, incluindo aqui o Colégio do Espírito Santo, que estava atribuído e que estava na posse, portanto, da Ordem Terceira de São Francisco, precisamente, que tinha sido provincial, o Frei Manuel do Cenáculo. Portanto, essa obra do padre Joaquim da Silva relata com pormenor o que aconteceu nesses 3 dias nessas casas religiosas. Ok. E agora, assim, em termos de maior pormenor, o próprio saque, a ação que se desenrolou, assim, o que é assim, do trabalho que desenvolveu, que nos pode contar? Portanto, nós temos, de facto, posso fazer uma descrição muito rápida dos acontecimentos, dos factos. O que acontece é que, portanto, o exército francês chega às proximidades de Évora, um exército constituído por 9.000 soldados, chega às proximidades de Évora às 10 horas do dia 29 de julho de 1808. A légua e meia da cidade faz uma paragem para fazer um ensaio e planear a estratégia de assalto à cidade. Incendeiam e deitam fogo às searas, e um fogo que terá durado 3 dias, e avançam para a conquista. Na cidade prepara-se a resistência com o exército constituído por tropas portuguesas e espanholas que rondavam 1.600 homens. Portanto, esta disparidade de números mostra logo a dificuldade da resistência. Portanto, os franceses vão avançar com relativa facilidade.
facilidade, e entram e vencem a resistência. Entretanto, o exército e as tropas tinham barrado 3 das 5 portas da cidade, deixando apenas 2 para o abastecimento. Portanto, há uma facilidade imensa do exército com o poderio bélico, canhões, portanto, a infantaria, estamos a falar sobretudo da infantaria e da cavalaria, não é? Em termos de exército francês, vence com facilidade a resistência e entra na cidade disparando sobre a população. Há população que tenta fugir, que tenta sair da cidade, são reprimidos pelos franceses, são fuzilados e, portanto, a maior mortandade terá acontecido ali nas portas de Alconchel, ao fundo da Serpa Pinto. Terá sido aí que perderam a vida centenas de aburenses que tentavam fugir para o campo. Não é? A população que ficou na cidade refugiou-se nas igrejas, com o pensamento que, sendo os franceses católicos, como os portugueses, portanto, iam respeitar os lugares sagrados, não atacariam a população que estava nas igrejas, o que se revelou um completo desastre, porque, de facto, os franceses atacam mesmo nas igrejas, entram nas igrejas, atacam as pessoas, procuram, de facto, o ouro e a prata das alfaias e, portanto, não respeitam esses lugares sagrados. O arcebispo Cenáculo, na sua narração, fala-nos muito sinteticamente disso, diz ele, portanto, ele relata, fala-nos do principal alvo dos invasores, não é? Diz-nos ele, portanto, os desacatos, fala-nos dos desacatos feitos pelos soldados nos templos, o forçamento de donzelas, a entrada nos conventos dos frades e freiras, porque quase não houve igreja onde não obrassem o insolente, portanto, o insolentíssimo sacrilégio de arrombar o santo tabernáculo, o sacrário, e espalharem pelo pavimento o sacrossanto corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, profanando os mesmos tempos com homicídios, matando as pessoas, e forçamento de donzelas de todo o estado e idade. Portanto, o principal objetivo era, de facto, o roubo dessas igrejas e desses conventos. Porque esta fúria, pode-se questionar, porque esta fúria contra os conventos e contra as casas religiosas? Os conventos eram casas ricas, tinham rendas avultadas e funcionavam, nesta altura, como autênticos bancos. As pessoas ignoram isto com facilidade. Portanto, não havia bancos modernos em Portugal. Eram as misericórdias, as casas religiosas que emprestavam dinheiro a juros e que recebiam depósitos dos particulares. E, portanto, como instituições que se dedicavam a esta atividade financeira, tinham dinheiro em abundância. E os franceses sabem disso. O que eles procuram vai ser o ouro e a prata. Isso mesmo nos diz, por exemplo, na obra do padre Joaquim da Silva, a Madre Teresa do Convento de Santa Clara, dirigindo-se aos franceses, quando eles estão a entrar, diz ela: filhos, se lhe disseram que este convento era rico, não os enganaram. Portanto, de facto, os conventos eram ricos, portanto, e eles queriam, e o principal alvo era o dinheiro e os objetos de ouro e prata. Porque temos que nos colocar no lado do invasor, porque são soldados de infantaria, não podem transportar, não têm meios para transportar grandes estátuas ou grandes espólios. Não é? O que eles podem levar é, de facto, o que podem transportar às costas. Não é? E aí, portanto, o principal alvo vão ser, de facto, os objetos de ouro e prata, seja cálices, cruzes, diademas e outras alfaias pertencentes ao culto. O padrão do saque, e, portanto, se podemos dizer que com esse interesse no ouro e na prata, e às vezes nem tudo que lhes é ouro, eles pensam que é ouro e não é ouro, mas acabam por o levar também, portanto, não se preocupam, entram no convento, saqueiam, sobretudo, esse lugar. Quanto a imagens, pinturas, pouco parecem interessar-lhe, mas aí avulta o vandalismo, portanto, a destruição
de imagens, não é? A destruição de outros, espalhar, por exemplo, destruir os arquivos, os cartórios dos conventos. Portanto, e aí, portanto, ao roubo e ao vandalismo. Em termos de vítimas mortais, podemos dizer, em termos de mortos, pode-se dizer que não há os relatores não são muito objetivos, não há uma contabilidade rigorosa, estamos em 1808, não é? Não há uma estatística como agora, que estamos a ver continuamente os números. Os relatores apontam para um número exagerado de mortos entre os franceses, falam de 3.000 vítimas, o que é nitidamente, quase todos os relatores, o que é nitidamente um exagero motivado pelo nacionalismo e para dizer, portanto, que houve uma grande resistência. Mas, não, 3.000 é um exagero. E do lado dos eburenses, incluindo as tropas espanholas e portuguesas, falam em cerca de 1.500 soldados, o que é manifestamente pouco também. Não há uma contabilidade, só houve um registro em 2 das freguesias da cidade que registaram, os párocos registaram os mortos. Em termos de roubos, os roubos foram de facto avultados, mas também não temos uma contabilidade. Dos 32 organismos religiosos existentes, só 9 é que registaram o valor dos roubos. E aí fala-se em cerca de 10 milhões de reis, o que na altura era uma grande fortuna. Outros limitam-se a dizer que levaram todo o dinheiro que havia nesta casa. Portanto, não há... Como disse, de facto, o vandalismo é que muitas vezes causa maiores estragos nestas instituições. Sim, porque depois também temos a parte dos sacrilégios, não é? A parte desses que foram cometidos e que eram considerados, não é? Certo, e se compararmos aí os sacrilégios com as violações, na altura violações falava-se, não se usava o termo, falava-se em forçamento de mulheres, vemos uma atitude diferente, quer dizer, enquanto que o forçamento, como eles diziam, das mulheres de todo o estado e condição e idade foi uma constante e é relatada, sobretudo das freiras, nomeadamente, que estão nas clausuras, portanto, que eles não respeitam. Portanto, o forçamento é relatado como sendo um mal menor. Os sacrilégios, ou seja, os franceses chegarem a uma igreja, atacarem o sacrário, roubarem o cálice, espalharem as hóstias consagradas, é considerado um ultraje e um atentado impensável em gente que respeitava e era católica, não é? Como os portugueses. Portanto, os sacrilégios são considerados, nesta perspectiva, numa perspectiva de história das mentalidades, nós falamos aqui de uma atitude em que o Santíssimo Sacramento era o supremo bem, portanto, que devia ser respeitado por todos. E, portanto, essa atitude não é compreendida pelos relatores que procuram relatar e acentuar com muitos adjetivos, com muita adjetivação, esse caráter irreligioso anticatólico dos franceses, de levarem os cálices até de espalharem as hóstias no campo, em alguns casos. Isso causa muito escândalo e, portanto, os relatores usam aí um discurso muito adjetivado, falam com insistência nesse sacrilégio. Enquanto que as violações são assim descritas, como disse, como um mal menor. Aconteceu na igreja, levaram-nas para o pátio, e, portanto, aparecem esse tipo de descrições e abusaram delas, ou ilicitamente usaram delas. Não tem essa a descrição que fazem. Ok, com certeza. Então, e assim de perspectivas de trabalhos futuros, ou até mesmo até seria interessante se tivesse conhecimento de trabalhos que foram elaborados sobre o tema já depois do professor publicar as suas obras? Não há muito mais a dizer aí. Penso que há uma grande lacuna em termos do impacto a nível de outras localidades. Os franceses não saquearam apenas Évora. Basta dizer que saíram daqui de Évora, 1 de agosto, e partiram para Elvas e fizeram os mesmos desacatos e usaram da mesma violência. Mais ou menos.
portanto, e aliás o general que comandou, não disse há pouco, mas o general francês que comandou os tais 9.000 soldados que atacaram aqui Évora, o general Loison, foi batizado pelo povo português como o Maneta porque tinha uma deficiência, e de facto ainda hoje se diz, vai para o Maneta. O Maneta, do Maneta só podemos esperar horrores, saque, violência, não é? E portanto é essa perspectiva que ficou no povo português. Aconteceu em Chaves, aconteceu noutras cidades, portanto em Lisboa também, portanto todo um conjunto de abusos, de vandalismo e de violência sobre as populações. E, portanto, isso não está muito estudado em termos de história local, talvez ali na região da Ericeira há vários estudos, as próprias câmaras interessam-se por causa de Torres Vedras também, das linhas de Torres Vedras, de fazer ali um circuito turístico, e isso tem algum desenvolvimento. Mas penso que haveria muito a fazer. Como há muito a fazer a nível do papel da imprensa e dos meios de informação e comunicação. Nós estamos no início do século XIX, não temos os meios, os mídias que temos hoje, com certeza, mas temos a imprensa e todo o conjunto de meios que a imprensa usa. Jornais, panfletos, cartazes, e portanto aí há um espólio vastíssimo que deveria ser inventariado, estudado, e poderia-se fazer aqui um projeto de investigação para fazer esse levantamento e para estudar a fundo esse material. Porque esta guerra, como disse, penso que é o António Ventura, a partir de 1808, aqui no caso português, e em Espanha também, na Guerra Peninsular, passa a fazer-se com tinta e papel também. Há aqui muito material que é usado como propaganda anti-Napoleão, podemos também dizer esta expressão popular, que de bestial, grande imperador dos franceses, passou a besta do Apocalipse. O Anticristo. O Anticristo, portanto, todo um conjunto de coisas, e que está documentado com material impresso, com gravuras que circulavam na população. Portanto, e há aqui toda uma propaganda, sobretudo a partir de fevereiro de 1808, e que vai continuar até 1814, contra Napoleão. Portanto, para quê? Para incutir na população esse sentimento de resistência, de revolta contra o corrupto, contra a besta, que é Napoleão. E, portanto, esse material, não há um estudo sistemático disso. Há os textos de António Vicente, muito importantes, e que mostram uma linha de investigação e podem ser usados para ver as linhas de investigação a seguir, mas deveria ser inventariado todo esse material. Penso que em Espanha isso já foi feito, cá ainda não está feito, e isso seria um bom contributo para a historiografia. Okay. E agora, assim, para terminarmos, das suas considerações finais, cada vez que apresenta o tema, a propósito, também, o professor também, já sei que vai ter uma outra atividade no próximo mês relacionada com o tema, não é? Se quiser falar um pouco disso. Sim, é no dia 1, portanto convidaram-me para falar ali aos militares de Évora, do saque de Évora, no Palácio Dom Manuel, por volta das 11 horas, portanto fica o convite para quem quiser comparecer. Relativamente em considerações finais, e para sistematizar e repetir aqui algumas das ideias-chave destes 3 dias do saque de Évora, o fatal tríodo, como lhe chamam um dos relatores. Portanto, em termos globais, os roubos, como disse, avultam, são numerosos. As vítimas mortais, as violações de mulheres, o desrespeito com os lugares sagrados, o roubo e destruição de muito património artístico pelo vandalismo feito, e o vandalismo avulta mais em termos de impacto no património do que os roubos, porque os franceses não conseguiam levar, como disse, uma imagem de Nossa Senhora, de Nossa Senhora dos Remédios, mas destruíram-na, acutilada, como nos diz o relator desse convento, do que aconteceu nesse convento. Portanto, a nível de instituições biblioteconómicas, por exemplo, a nível dos arquivos e bibliotecas, e para a memória
não é? E para o estudo da história também houve um grande impacto. Muitos dos cartórios dos conventos foram destruídos, queimados, espalhados os manuscritos, portanto é o vandalismo. O mesmo aconteceu na Biblioteca Pública de Évora, como nos relata Frei Manuel do Cenáculo, onde os franceses espalharam também os manuscritos, os livros e partiram as montras onde se encontravam o Museu Natural, destruíram todo o Museu Natural para levar alguns remates dourados, pensando que era ouro, e acabaram por destruir as peças naturais, portanto, que o Frei Manuel do Cenáculo tinha reunido. E, nomeadamente, a nível das ilações que importa retirar para o presente, podemos dizer que há 214 anos os portugueses e os jaborenses estavam na situação em que hoje se encontram os ucranianos, sujeitos à violência e aos ultrajes do exército invasor. E, portanto, é importante que recordemos isso, porque eu, como historiador, portanto, penso que recordar o que foram as guerras do passado é um grande contributo para procurar os caminhos da paz. Nesse sentido, é sempre bom, e como pacifista também, acho que um dos grandes contributos, e por isso é que me interesso por estas questões da guerra, estudar e recordar que foram as guerras do passado é um grande contributo para um mundo melhor e para um mundo mais pacífico. Ora bem, e esperemos que este episódio que sirva esse propósito. Precisamente. Muito bem. Precisamente. Professor, olha, uma vez mais, muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter aceito o convite, ainda para mais estas horas da manhã. Não, eu gosto de trabalhar de manhã. Ok, então pronto, não gostou nada. Sou mais melro do que coruja. Então pronto, nesse aspecto eu sou o oposto, sou mais coruja. Já estou naquela idade que à tarde, ao fim da tarde, já as coisas complicam-se mais. De manhã não, ainda estamos frescos. Ora bem, com certeza. Foi um prazer.